Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Gabi Castro para mais um dia de correções e hoje nós vamos dar continuidade ao livro A Conquista de Língua Portuguesa, Práticas e Acompanhamentos de Aprendizagem do 5º ano. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e coloca aqui embaixo nos comentários o que você quer ver aqui no canal, tudo bem? Bom, antes da gente começar, eu tenho aquele recadinho para te dar. Dá só uma olhada. Se você está precisando de reforço escolar para os seus filhos, você precisa conhecer o método Power Kids. Ele foi desenvolvido para crianças de 3 a 12 anos de idade com português e matemática. O método é exclusivo, com gabarito online para você acessar as respostas facilmente. Você vai ter o material completo de alfabetização, o reforço escolar é do 1º ao 7º ano, tem videoaulas dos principais assuntos, tem inglês para crianças de 3 a 8 anos de idade, tem mais de 2.000 atividades com exercícios gabaritados e o pagamento é único, sem mensalidade. Além disso, você tem acesso a apostilas em PDF para baixar e imprimir. Então, tá esperando o quê? Clica aqui embaixo nesse link e compre o método Power Kids por um preço bem baratinho, bem especial para você. Viu só que legal? O método Power Kids é para todo mundo e não tem mensalidade. Então, se você quiser saber mais do método Power Kids, eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição. Então, corre lá para conferir. E um outro recadinho é o meu Kawaii. Você já me segue lá no Kawaii? Dá só uma olhada. Oiê, eu sou a Prof. Gabi Castro e tô aqui pra te mostrar o meu Kawaii. Pô, eu sei que você é aluno e tem hora que você fica meio de saquinho cheio de estudar e quer dar assim uma relaxada, né? Então, ó, aqui dentro do meu Kawaii tem vídeos muito divertidos, muito engraçados e que vai fazer você dar aquela relaxada, porque afinal de contas, né, gente, a vida não é só estudar o tempo todo, a gente também precisa se divertir. Então, ó, faz o seguinte, aproveita e clica aqui embaixo no link da descrição e corre lá pro Kawaii, que tem um monte de coisa legal. Ah, e aproveita e lá dentro do Kawaii, pô, vê se deixa aquele comentário pra mim, né? Eu quero saber que você é meu aluno. Beijo! Viu só que legal? Então não perde tempo e me segue lá no Kawaii que eu tô te esperando lá, tá bom? Bom, então olha só, na última aula a gente parou na página 101. Então, agora a gente vai para a página 102 e na maratona, vocês já sabem, a gente vai rapidão. Então, bora lá, sem perder tempo. Olha aqui, você lê um trecho de uma reportagem sobre uniforme escolar, cujo título propõe a seguinte questão: uniforme escolar, padronização ou tolimento de liberdade? Prof, o que é tolir? Tolir é podar, é retirar, é bloquear, é fazer com que a pessoa, no caso aqui, ó, tolimento da liberdade, tirar a liberdade da pessoa. Então, olha só, sobre esse assunto, de acordo com a reportagem, qual é a opinião dos adolescentes de modo em geral? Então, os adolescentes, é lógico, né? Eles são contra, porque eles consideram uma forma de rotular e disciplinar os estudantes. Então, eles acham que não rola. Aqui, na letra B, dos adolescentes manifestada nas redes sociais. Então, a opinião deles nas redes sociais também eles são contra, porque eles consideram que o uso de roupas padronizadas viola o direito à liberdade de se expressar por meio da roupa. Então imagina, eles pensam que tira a liberdade deles e eles não podem usar a roupa que eles querem, então eles são contra. E os pais são a favor por considerar que o uniforme escolar traz economia e praticidade, porque afinal de contas você pode usar toda vez, né, todo dia usar a mesma roupa. E a opinião das escolas também, né, as escolas são a favor porque acreditam que o uso do uniforme mantém o foco do aluno na aprendizagem, além de possibilitar a disciplina e o respeito às regras. Porque já imaginou se cada um resolvesse ir com a roupa que der na telha? Ia aparecer gente de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é estilo, e não ia dar muito certo, né, gente? Então é isso aí. Próximo. Os verbos destacados estão no futuro do subjuntivo. Reescreva as frases, passando-os para o pretérito imperfeito do subjuntivo e faça as modificações necessárias. Então, olha só. Subjuntivo, quando eles tiverem mais notícias, publicarão nos jornais.
Se eles tivessem mais notícias, publicariam nos jornais. Quando eu partir, sentirei saudades da minha família. Se eu partisse... Opa, peraí, que coisou aqui. Deixa eu descoisar. Aqui, ó. Se eu partisse, sentiria saudades da minha família. Quando nós vendermos a casa, ganharemos uma comissão. Se nós vendêssemos a casa, ganharíamos uma comissão. Quando ela ganhar uma bicicleta, passeará no parque todos os dias. Se ela ganhar uma bicicleta, passearia no parque todos os dias. Agora, aqui, ó, complete as frases a seguir. Aqui vai ser uma resposta pessoal. Olha, se eu tivesse de férias, aí você pode colocar qualquer coisa. Ó, se eu tivesse de férias, brincaria por mais tempo, por exemplo. Se nós tivéssemos um avião particular, viajaríamos para vários lugares. Só exemplo, tá, gente? Mas é uma resposta pessoal, cada um vai colocar o seu. Se eu fosse rico, compraria muitos brinquedos. Se ela pudesse mudar de cidade, seria melhor para os estudos dela, por exemplo, tá? Bom, agora a gente vai aqui para a parte de revisão. Aqui a gente tem o depoimento de uma criança, né, que a gente não vai ler para não perder tempo. E aí tá pedindo para sublinhar o conectivo. O que é conectivo? É quando você tem que conectar dois elementos de uma frase. Quando você tem dois elementos de uma frase, você precisa conectar ele. Quer ver? Olha só. A gente vai sublinhar esse porquê. Olha só. Prefiro tênis porque acho mais confortável. Então, a gente tem o tênis e a gente tem confortável. A gente precisa conectar os dois, precisa ligar os dois para não ficar uma frase sem sentido. Então, a gente coloca o porquê, por exemplo, né? Porque esse porquê aí, ele está sendo usado como conectivo, com a função de conectar dois elementos em uma frase, beleza? Complete as frases a seguir com os conectivos do quadro. Então, percebam, conectivo não é uma palavra só. Eu não tenho só a palavra porquê como conectivo, tem várias palavras que podem ser usadas como conectivos, como forma de linkar dois elementos de uma frase. Então, olha só, pude ir ao shopping porque já tinha terminado a lição. E então, meu pai me levou até ela. Adoro comer doces, porém, sei que não devo comer muito. Letra C. Aproveite para visitar a Biblioteca Nacional, já que você gosta de ler. O rapaz... Desculpa, gente, que eu tô meio coisada aqui na garganta. O rapaz passou muito frio naquele lugar. Por isso, desta vez, levou muitos agasalhos. Aí aqui a gente tem mais conectivos, olha só. Mariana não ensaiou o suficiente. Mariana não dançou muito bem. O que eu preciso fazer aqui na letra A? Conectar as duas frases, ligar as duas frases para que elas não fiquem soltas. Então, como que eu posso fazer aqui? Mariana não ensaiou o suficiente. Por isso... não dançou muito bem. Então, olha só, eu usei este conectivo para ligar as duas frases. Eu coloquei o por isso aqui para ligar as duas frases, porque senão fica um negócio meio esquisito. Fica tipo, mim quer Coca-Cola, sabe? Fica uma coisa meio sem sentido, por isso a gente precisa dos conectivos. Letra B, ele separa o lixo reciclável, ele não sabe aonde existe um ponto de coleta. Então, olha só, ele separa o lixo reciclável, porém... não sabe onde existe um posto de coleta. Aqui são sugestões, porque a gente pode colocar outros conectivos também, se você quiser, tá bom? Desde que faça sentido, né, gente? Por favor. Agora, vamos escrever as palavras no plural. Então, chapéu, chapéus, avental, aventais, degrau, degraus. Não é degrais, criatura, degraus. Túnel, túneis, bacalhau, bacalhaus, mingau, mingaus. E agora no singular, pardais, pardal, pastéis, pastel, paus, pau, jornais, jornal, azuis, azul, hotéis, hotel, hospitais, hospital, céus, céu, sais, sal, berimbaus, berimbau, tá? Muito fácil esse, né? Página 106, a gente tem aqui, ó, uma reportagem. Então, olha só.
Com a reportagem, eu não dei zoom aqui, porque calma que eu vou dar zoom, tá? É só porque aqui a gente não vai se ater muito a essa página, não, ó. Com a reportagem, foi publicado um artigo de opinião sobre o tema. Então, esse aqui é o artigo de opinião sobre o tema de uniforme. Aí, aqui, olha, no número 2, que ponto de vista defende o artigo de opinião que você leu? Então, ele defende o uso do uniforme escolar. Então, esse texto está falando sobre a importância, né, de defender mesmo o uso de uniforme escolar, porque o uniforme escolar ele é importante. Agora, olha só. Releia o trecho a seguir e observe a função da palavra em destaque. Então, a gente tem, ó, assim, tá? E aí, ó, assim, vírgula, com essas mudanças, as vantagens do uniforme escolar são inúmeras. Então, aqui a gente tem essa palavrinha aí. A palavra sim, ela foi usada para ligar, né? Para conectar as ideias apresentadas no parágrafo, dando-lhe uma conclusão. Qual dos termos a seguir poderia substituir a palavra sim, mantendo o mesmo sentido? Aqui seria dessa forma, olha só, dessa forma, né? Se a gente for substituir. Dessa forma, com essas mudanças, as vantagens do uniforme escolar são inúmeras, tá? Então, a gente pode substituir por dessa forma, que vai dar o mesmo sentido. Aqui no 4, a gente tem, ó, esses termos aqui, e aí tá perguntando o seguinte: esses termos têm a mesma função da expressão além disso? Ó, de mais a mais, além do mais e portanto. Então, tem ou não tem? Então, não tem. Por quê? Porque além disso, de mais a mais e além do mais, tem função aditiva, portanto, tem função conclusiva. Isso aqui, ó, esse portanto, é uma conclusão. É como se eu falasse assim: você não estudou, portanto, você não vai passar de ano. Então, isso é uma conclusão, tá? E aqui, ó, esses dois aqui, ele tem uma função aditiva, tá? Então, por isso que a gente marcou não, porque não é tudo igual. Agora, releia o início, do terceiro parágrafo do artigo de opinião. Ó, além disso, ter de escolher uma roupa todos os dias pode se tornar um problema para muitos jovens, pais e responsáveis. Letra A. Qual foi a intenção da autora a começar o terceiro parágrafo com a expressão além disso? O que ela quis, gente? Ela quis reafirmar as ideias dos parágrafos anteriores. É como se eu falasse para você assim: você não estudou, além disso, você desobedeceu seus pais. Então, entendeu? Então, olha só, é reafirmar as ideias. Além disso, quer dizer, tem mais coisa, né? Então, ela está reafirmando as ideias dos parágrafos anteriores e acrescentando novas justificativas para defender o seu ponto de vista. Então, é como se eu falasse para você assim: você não estudou. Além disso, você desobedeceu seus pais. Então, por que você quer mesada, por exemplo? Entendeu? Então, é para isso. É para você reafirmar e acrescentar mais justificativas àquilo que você quer dizer. Letra B. Escreva palavras ou expressões que poderiam substituir a expressão além disso, mantendo o mesmo sentido. Aqui a gente pode colocar além do que, além do mais, ademais, e não é só isso, e não para por aí, e tem mais, e ainda por cima. Então eu poderia falar assim: você não estudou e ainda por cima desobedeceu seus pais. Você não estudou e além do mais, você desobedeceu seus pais. Então, olha só, tá vendo? Esse além disso, a gente pode colocar outras palavras também como substituição. Aqui a gente tem este parágrafo do artigo de opinião e a letra A está pedindo para sublinhar a expressão que passa a ideia de conclusão. Então, olha só, por esses e outros motivos, isso passa a ideia de conclusão, porque eu vou fechar a minha ideia, eu estou concluindo a minha ideia por esses e outros motivos. Então, a gente tem aí essa parte aí da ideia de conclusão. Agora, na letra B, escreva palavras ou expressões que poderiam substituir essa expressão sem alterar o sentido do texto. Então, aqui eu tenho portanto, por tudo isso, pelo exposto e em suma, tá? Então, ó, por esses e outros motivos eu poderia colocar: portanto, adotar o uniforme é sem dúvida a melhor opção para as escolas, né?
E aqui a gente tem uma resposta pessoal, porque você vai dar a sua opinião se você é contra ou a favor do uso do uniforme. Justifique a sua resposta, não é para colocar sim, não e ponto final, tá? Justifica a resposta, porque tem que fazer isso. Aqui, ó, observe a cena e registre qual, na sua opinião, pode ser o título da peça em cartaz. Então, aqui a gente tem a Branca de Neve e a gente tem um anãozinho. Então, qual seria o título? A Branca de Neve e os Sete Anões, né? Esse daqui é muito fácil, né, gente? Esse daqui é muito fácil. Página 110. Faça a correspondência dos pronomes às pessoas do discurso. Olha só. Este, estes, esta, estas e isso. Aonde que eu vou colocar esses pronomes? Aqui, ó. O A vai ficar aqui. Por quê? Porque esses pronomes indicam o que está perto da pessoa que fala. Eu já vou explicar, tá? Calma. Letra B. Aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo. Indica o que está longe da pessoa que fala. E esse, esses, essa, essas e isso indica o que está perto da pessoa com que se fala, que está na segunda pessoa. Eu vou explicar. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui um objeto aqui para vocês entenderem. Olha só, vou pegar aqui esse copinho aqui do Mickey, tá? Então, olha só. O copinho tá pertinho de mim. Ele tá perto de mim. Então, eu vou falar esse copinho. Esse, porque ele tá perto de mim. Aí, agora, eu vou colocar ele um pouquinho mais afastado. Vou colocar ele um pouquinho mais afastado, assim, ó. Aí, agora, eu não vou falar esse, eu vou falar este copinho, porque ele tá mais afastado. Agora, se eu colocar ele longe, ó, colocar ele bem longe aqui, ó. Aí, vai ser aquele copinho, tá? Então, esse é o que tá bem pertinho de mim. Este é o que tá mais ou menos perto de mim. E aquele é o que tá longe de mim, tá? Então, é isso que tá falando aqui. Então, a letra A indica o que tá perto, a letra B indica o que tá longe e a letra C indica o que tá perto também. Mas só que aqui, ó, a gente tem a primeira pessoa e a segunda pessoa, tá? Bom, complete as frases com o pronome demonstrativo adequado. Ó, carro que estou dirigindo é muito rápido. Eu vou colocar este ou esse? Eu vou colocar este. Por quê? Porque, olha só, não sou eu que estou dirigindo o carro? Se eu estou dirigindo o carro está muito perto de mim. Então, eu não vou usar esse. Eu vou usar este, porque eu tô dentro do carro. Tô dentro do carro, ele tá pertinho de mim. Eu tô dentro do carro, eu tô dirigindo. Então, este carro, porque eu tô dentro dele. Agora, letra B. Ano eu vou estudar ainda mais. Este ano, porque eu tô dentro, eu tô no ano que eu tô falando. Este ano eu vou estudar este ano. Agora, por exemplo, enquanto eu tô gravando aqui para vocês, eu ainda tô no ano de 2024. Então, este ano eu vou estudar ainda mais. Por quê? Porque eu estou no ano de 2024. Ele tá super perto de mim, eu estou nele. Agora, olha só. Lembro que aquela semana de provas não foi fácil para nenhum aluno. Aquela semana, gente, tá longe, já passou. Então, eu uso aquela. Letra D. Por que você está usando essa blusa suja? Olha só, é você que está usando, não sou eu. Se fosse eu, seria esta, mas é você que está usando. Então, é essa blusa suja, tá? Como estão quentes estes últimos dias do ano? Aí vai ser estes. Por quê? Porque você está no ano, você está dentro do ano ali. Tá dentro do ano, entre aspas, tá? Só para vocês entenderem. E, por último, conheço aqueles meninos que estão lá no ponto de ônibus. Se eles estão lá no ponto de ônibus, passa a ideia de que eles estão longe de mim. Se eles estão longe de mim, eu não posso usar nem estes e nem esse. Eu tenho que usar aqueles, tá? Aqueles meninos. Próximo. Aqui a gente tem o trecho de uma reportagem que a gente não vai ler, mas você já leu na sua casa com certeza, né, pequeno gafanhoto? Aí, olha só,
Letra A. Qual ideia as palavras em destaque no texto expressam? Aqui a gente tem as palavras... Peraí. A gente tem as palavras seus e sua. E isso passa a ideia de posse, tá? Posse é seu, é sua, tá? Passa a ideia de posse. O que você entendeu por sua arte colore o espaço urbano? Então, olha só. Aí você vai colocar a partir, início de frase, letra maiúscula, e você vai colocar a partir daqui, tá? Então, os, com letra maiúscula, os grafites do Cobra são muito coloridos e chamam a atenção de quem passa pelas cidades onde os murais são colocados. Lembrando que o Eduardo Cobra, ele é um cara muito famosão e ele roda o mundo inteiro fazendo essas obras de artes aqui, ó, tá? Então, é bem da hora mesmo. Inclusive, eu já dei muita aula de artes falando sobre o Eduardo Cobra, bem interessante. Depois, aqui, a gente tem a parte dos pronomes possessivos, que também nós não vamos ler. E que você já leu na sua casa, com certeza, e a sua prof presencial também já deu uma aula só sobre isso, né? Então, olha só, complete as frases com os pronomes possessivos. O nome mesmo já diz, indica posse, né? Por exemplo, este copinho é seu, este copinho é meu, né? Posse. Então, olha só, gostei das suas fotos, você saiu bem em todas, já as minhas ficaram um pouco fora de foco. Letra B, a gripe deixou meu corpo todo dolorido. Letra C, tu podes ir ao cinema, mas o teu pai e a tua mãe pediram que não voltes tarde. Aí você vai falar assim, prof, por que eu não posso colocar seu e sua? Por que eu tive que colocar teu e tua? Porque aqui no início da frase... eu falei, tu podes. Se eu falei, tu podes, eu preciso continuar nessa mesma pegada. Então, tu podes ir ao cinema, mas teu pai e tua mãe pediram que não voltes tarde. Então, tudo tem que concordar na frase, tá? Então, esse tu podes aqui tá concordando com teu e com tua, tá? E com voltes também. Letra D, vou lavar minhas sandálias e meias. Letra E, posso usar o seu lápis verde? E esqueci o meu em casa. Ótimo. Aí agora a gente tem mais uma tabelinha de pronomes pessoais, tá? Pronomes pessoais que a gente usa com as pessoas. Então, olha, agora complete as frases com os pronomes pessoais retos. Olha só. Eles ficaram chateados quando eu lhes contei a verdade, tá? Pensa assim, pronome pessoal são os pronomes que a gente usa com as pessoas. Pensa assim, pra você não... tipo assim, pra você não confundir. É um bizu que eu tô te dando, tá? Eu dou um monte de bizus nas aulas, gente, pra vocês. Às vezes é umas coisas meio assim... Você vai falar assim, nossa, prof, que besta esse bizu. Mas acredite, todo bizu que eu dou aqui na aula, depois eu tenho resultados positivos, tá? Então... alunos falando, nossa, eu consegui decorar por causa daquele exemplo besta que você deu, eu consegui decorar. Então, aqui é o seguinte, ó. Eles ficaram chateados quando eu lhes contei a verdade. Eles, eu, nós, vós, a gente usa com pessoas, né? Então, ó, eles ficaram chateados quando eu... Gente, esse copinho aqui, ele não vai falar eu... porque é um objeto, não é uma pessoa. Então, ele não vai falar eu, né? Então, eu dou uns exemplos assim meio besta, mas é só para vocês fixarem. Gente, o que é pronome pessoal mesmo? O que é pronome possessivo mesmo? Para vocês sacarem, tá bom? Aí, na letra B, nós vamos nadar amanhã, mas eles, Cauã e Rodrigo, não irão conosco. Letra C, eu vou passar o feriado em casa, eles, elas também vão? E no número 6, a gente vai precisar reescrever as frases, né? Aí a gente vai substituir algumas palavras para a gente evitar a repetição de palavras. Então, olha só. Anderson e Edu moram no mesmo bairro. Aí, olha só a repetição. Anderson e Edu estudam na mesma turma. Eu repeti Anderson e Edu 2 vezes. E isso não é bom na língua portuguesa. A gente não pode ficar repetindo as coisas, porque fica chato, fica enfadonho. Não é legal. Então, o que a gente vai fazer? Anderson e Edu. Anderson e Edu são quem? São eles, né? Então, ó, Anderson e Edu moram no mesmo bairro. Eles estudam na mesma turma.
Aí agora eu não repeti. Outro exemplo. Pedro, Eric e eu vamos fazer o trabalho de ciências. Olha a repetição. Pedro, Eric e eu estamos no mesmo grupo. Como que vai ficar? Pedro, Eric e eu vamos fazer o trabalho de ciências. Nós estamos no mesmo grupo. Luísa e Arlete ficaram presas no trânsito. Luísa e Arlete perderam a hora do cinema. Como vai ficar? Luísa e Arlete ficaram presas no trânsito. Elas perderam a hora do cinema. Ok? Tá bom. Aqui a gente tem um quadrinho de pronomes pessoais. Agora leia a receita de paçoca de carne seca, que nós não vamos ler, que você já leu na sua casa. Deixa de ser cara de pau, né? Então, agora, olha só, reescreva o modo de fazer, evitando a repetição da palavra carne seca. Como que a gente pode reescrever isso? Tome um pedaço de carne seca magra, afervente-a, corte-a em pedacinhos e frite-a em gordura bem quente. Misture a ela farinha de mandioca ou de milho e em seguida soque bem num pilão. E aí, fazendo assim, a gente não tem repetição de palavras. Aqui vai ser uma resposta pessoal, porque está perguntando se você conhece o Conto dos Músicos de Bremen, da obra dos irmãos Grimm. Então, essa parte aqui você vai colocar, se você conhece, põe sim, se não conhece, põe não. Não tem muito o que explicar. Aqui, você vai ter que colocar as suas impressões da história, tá? Então, o seu prof presencial vai fazer a leitura. Se ele não fizer, você pode pesquisar esse conto no Google. Daí você vai ler o conto lá no Google, que a gente não vai fazer isso aqui agora. E por que nós não vamos fazer agora? Porque você vai ter que escrever suas impressões, ou seja, o que você achou, quais são as ideias que você teve com relação a isso. Você acha que é um texto bom, que não é, que foi legal, que não foi, o que poderia mudar, as suas impressões. Você acha que é um texto muito chato? Então, você vai ter que colocar, tá? Escrever suas impressões, mas por favor, gente, olha o tanto de linha que tem aqui. Não vai escrever, achei chato, ponto final. Não faz isso. Achei super legal, ponto final. Porque você não vai gastar nenhuma linha, né, pra escrever isso. Então, por favor, justifique mais a sua resposta. Aqui, a gente tem a cidade de Bremen, na Alemanha. E lá nessa cidade tem um monumento que representa os 4 personagens do Conto dos Irmãos Grimm. Que, olha só, são esses daqui. E daí, como essa tradição fica evidente na imagem? Então, olha só, você vai colocar a partir daqui, lembra, início de frase, letra maiúscula, muito bem. Então, olha só, depois de tanto serem esfregadas, as patas do burro ficaram com coloração diferente da do corpo, beleza? Aqui também resposta pessoal, porque tá perguntando como que é na sua cidade. Se na sua cidade tem algum monumento que você considera curioso ou interessante e o que ele representa. Aqui na minha cidade eu não me lembro de nenhum, mas isso daí é uma resposta pessoal, porque eu não sei onde você mora, né? E eu tenho alunos do Brasil inteiro, então fica meio difícil, né, gente? Então cada um vai fazer o seu. Aqui a gente tem uma receita de salada de alface especial. Nossa, gente, inclusive depois eu quero ver se eu faço essa salada. E olha só, com queijo parmesão ralado. Deixa eu ver aqui, ó. Quem sabe eu não pego essa receita, ó. Azeite de oliva, suco de limão, pimenta do reino, sal a gosto. Que delícia. Nossa, prof, eu não gosto de salada. Mas você devia gostar, viu, cara pálida? Porque é muito saudável. Olha só. Reescreva o modo de fazer usando os pronomes pessoais oblíquos adequadamente. Olha como que vai ficar aqui. Lave as folhas de alface em água corrente e deixe-as de molho por 15 minutos em um recipiente com água e uma colher de vinagre. Após escorrer as folhas de alface, rasgue-as com as mãos. Não, vou rasgar com o pé. Tá. Corte as fatias de pão em quadradinhos e coloque-as em uma assadeira. Fica uma delícia essa salada, gente. Eu acho que eu sei qual salada que é, acho que eu já comi. Asse em forno médio por cerca de 15 minutos. Nas alfaces picadas, adicione o molho, misture o pão torrado e o queijo parmesão e sirva imediatamente. Que delícia! Então, deixa eu ver qual a página que a gente fez. 117, agora vamos lá para 118. Então, página 118. Eu tenho que lembrar até qual página que é, porque eu acho que essa salada, depois eu vou ter que pegar a receita, hein? Ó, aqui a gente tem... pra gente sublinhar os advérbios e circular a palavra que eles modificam nas frases a seguir. Então, olha só.
Essa noite o bebê dormiu mal por causa do barulho. Então, a gente vai sublinhar aqui o dormiu e o mal. Prof, não sei o que é advérbio, não sei o que é nada disso. Então, aqui no canal tem aulas, aliás, aulas assim, gente, completíssimas. Porque assim, né, eu sempre falo, aqui no canal a gente tem várias matérias para fazer correção de livro didático. Mas aulas, eu dou aula de português aqui no canal, de português. Então, não tem aula de matemática, não tem aula de história, tem correção de livros de matemática, correção de livros de história, isso tem. Mas aula mesmo tem de português, e português está abarrotado de aulas. Então, para a gente não perder tempo, vem aqui no canal, dá uma bisolhada, dá uma pesquisada aqui no canal, que tem aula de tudo quanto é coisa, inclusive de advérbios, tá bom? Dado o recado. Então, olha só, Júlia, você precisa se exercitar mais. Então, a gente vai circular o exercitar e vai sublinhar o mais. E letra C, eu moro longe da sua casa, por isso eu demoro a chegar. Circula o moro e sublinha o longe. Agora, a gente vai reescrever frases substituindo as expressões em destaque por um advérbio terminado em mente. Gostei tanto da peça que vou vê-la de novo. Gostei tanto da peça que vou vê-la novamente. De repente, os alunos começaram a rir da história. De repente é a mesma coisa que repentinamente. Então, repentinamente, os alunos começaram a rir da história. Letra C. Alimente-se bem todos os dias. Alimente-se bem diariamente. As roupas da festa foram lavadas com muito cuidado. As roupas da festa foram lavadas cuidadosamente. Ela falou da sua viagem com alegria. Ela falou da sua viagem alegremente. Isso aí. Aqui a gente tem um quadrinho de advérbios que nós não vamos ler. E agora a gente precisa completar o quadro classificando os advérbios em destaque. Então, olha só. Letra A. Antigamente era muito comum evitar cartas pelo correio. Letra B. Dentro do museu, não use celular e não fale alto. Vou ler tudo primeiro, tá? Letra C. As crianças costumam brincar bastante nas férias. Sempre lave as mãos antes das refeições. Talvez eu consiga uma folga para viajar no sábado e ele disse que não virá. Quando a gente fala de advérbio de tempo, a gente pode colocar então a palavra antigamente. Então, antigamente é, né, um advérbio de tempo. Dentro é um advérbio de quê, gente? Lugar, né? Bastante é um advérbio de intensidade, ó. Bastante. Sempre é um advérbio de tempo. Por exemplo, eu sempre vou para academia, né? É um advérbio de tempo. Todos os dias eu vou para academia. Talvez é um advérbio de dúvida, porque você não sabe, né? Talvez sim, talvez não. E não, negação, né? Então não tem muito o que explicar aqui, não. Beleza, aí deixa só eu bisoiar aqui para ver se eu não pulei nenhuma página. Não pulei não, vamos para a próxima. Locução adverbial, vocês já sabem que locução, eu já expliquei isso aqui 50 trilhões de vezes, que locução é quando a gente tem duas ou mais palavras. Então, olha só, identifique nas frases que circunstâncias locuções adverbiais expressam. Então, por que aqui a gente tem locuções? Porque a gente tem duas palavras, tá vendo? Ó, duas, tá? Duas palavras. Então, ó, hoje em dia, eu não vou ler a frase toda, não. Hoje em dia, advérbio de tempo. À direita, advérbio de lugar. Em vão é advérbio de modo. E em excesso, intensidade. Aqui, a gente precisa completar as frases com advérbios ou locuções que indiquem as circunstâncias entre parênteses. Então, olha só. A minha avó é a pessoa mais carinhosa que eu conheço. Ela raramente, por que raramente? Porque aqui a gente tem que colocar um advérbio de tempo. Então, você pode colocar raramente, mas você pode colocar, por exemplo, se eu colocar sempre aqui, vai estar errado. Por quê? Porque se ela é muito carinhosa, eu não posso colocar que ela sempre chama a nossa atenção. Se ela é muito carinhosa, tem que ser o contrário, né? Então, raramente ela chama a nossa atenção. Letra B. Sim ou com certeza, você vai escolher um dos dois. Não coloca os dois, coloca um dos dois, tá? Então, por exemplo, com certeza
Eu quero ajudar na organização da festa junina. Aqui é um advérbio de afirmação. Talvez eu saia para jogar futebol hoje à tarde, advérbio de dúvida. Precisamos andar rapidamente, advérbio de modo. João não gosta de sorvete de pistache, advérbio de negação. Comi demais no almoço, então aqui a gente tem intensidade, beleza? Lembrando que são algumas sugestões, vocês podem mudar se vocês quiserem. Aqui a gente tem que completar com mal com L e mal com U. Lembra, mal com L é o contrário de bem. Mal com U é o contrário de bom, tá? Então, aqui a gente tem o seguinte, ó, querido diário, hoje eu acordei chateada, me sentindo mal com L. Tentei ajudar o Rafael no dever de casa e fui mal com L também. O Rafa não é mau aluno, mal com U. Por isso, foi mal na prova, mal com L. Sei que o meu mau humor vai passar, mal com U. Eu também já dei uma aula aqui no canal, onde eu dou alguns bizus para você nunca mais esquecer quando que você vai usar mal com L, quando que você vai usar mal com U. Então, dá uma pesquisada aqui no canal que tem essa aula aqui também, tá bom? Então, ficou assim, desse jeito. Aqui, olha, reescreva as frases a seguir, substituindo as palavras em destaque por mal com L ou mal com U. Olha só, lembra, gente, a palavra bem é o contrário de mal com L. Quando você faz a letra E em letra cursiva, né, você vai escrever a palavra bem. Aí você escreve a palavra bem em letra cursiva. O E não é esse lacinho? Não é esse lacinho? Olha só, bem, tá vendo? É o contrário, mal com L é o contrário de bem. Esse lacinho que a gente faz no E, se você fizer um laço maior, grandão, ele vai formar um L, tá? Então, é só você pensar nisso. O mal com L é o contrário de bem, tá? E o mal com U, se eu fechar esse U aqui em cima, ele forma O. Então, esse O, o mal com U é o contrário de bom. Bom a gente escreve com O, tá? Não sei se deu pra você entender direito, é porque eu tô sem a minha lousa digital aqui agora pra desenhar isso pra vocês, mas é um bizu que funciona, tá bom? Então, olha só. José foi bem na prova, pois ele é um bom aluno. José foi mal na prova com L, porque ele é um mau aluno com U. Letra B. Eles se sentiram bem dispostos depois do almoço. Eles se sentiram mal dispostos depois do almoço. Lembra que mal dispostos aqui é tudo junto, não tem hífen, tá? Por causa do bom tempo, mudamos a programação. Por causa do mau tempo com U, mudamos a programação. Ele é um bom jogador, então ele é um mau jogador com U, beleza? Tá bom, prof, então bora pra 122 que hoje eu tô animado. Pois é, eu também tô. Olha aqui, sublinhe os advérbios e depois faça uma seta ligando cada advérbio à palavra que ele está modificando. Essa noite eu dormi mal por causa do resfriado. Aqui a gente tem esse advérbio e ele está modificando a palavra dormir. Filho, demore menos no banho de chuveiro. Esse menos aqui é o advérbio de intensidade, tá? Então, ele está modificando a palavra demore. Letra C. Eu moro perto da escola. Esse perto aqui é um advérbio de lugar. Aí, olha só, ele vai modificar a palavra moro. E os helicópteros voam abaixo das nuvens. Esse abaixo aqui está modificando a palavra voam. Agora, aqui a gente vai ter que reescrever, né, as frases, substituindo as locuções por um advérbio terminado em mente. Então, olha só. Faça exercícios físicos de modo regular. Então, faça exercícios físicos regularmente. O pássaro pousou de forma leve. O pássaro pousou levemente. Não vou ler tudo para a gente andar rápido. Gostei tanto do livro que vou lê-lo de novo. Gostei tanto do livro que vou lê-lo novamente. Entramos em silêncio. Entramos silenciosamente. A organização do espaço foi feita com pressa. A organização do espaço foi feita apressadamente. Aqui a gente tem um texto teatral, né, dos músicos de Bremen. E aí... e vocês podem perceber que o texto teatral, gente, eles têm as falas aqui, ó,
Ó, então tá até coloridinho, ó, as falas do burro, a fala do cão, né? Então o texto teatral é bem legal. Aí, olha, eu vou fazer o seguinte, a gente, na próxima página, a gente vai ter que fazer sublinhar algumas frases. Então, a gente já vai fazer isso agora, tá? Então, olha só, vou deixar assim, e a gente vai fazer aquele esquema que a gente sempre faz. Você vai dar um pause no vídeo para você conferir direitinho aonde que nós vamos sublinhar, tá bom? Então, nós vamos sublinhar aqui, essa parte aqui. Ó, vou fazendo devagarzinho, mas é só você pausar o vídeo aí, tá? E aqui, ó, tá bom? Beleza. Aí agora a gente vai lá para a próxima página, que também a gente vai continuar para sublinhar aqui, ó. Então, ó, a gente vai sublinhar aqui. E aí a gente vai para a próxima página, porque, ó, aqui no número 2 vai ter, né, a leitura oral, então esse vai ser com o seu prof presencial, tá bom? Porque ele vai organizar a turma para fazer essas leituras e tudo mais, beleza? Aqui no número 3, você ouviu a história Os Músicos de Bremen e agora lê um trecho dessa história adaptada para o teatro. Os animais que aparecem como personagens são os mesmos? Sim, são os mesmos, sim. Aí, aqui, ó, a intenção dos 4 amigos é igual ou diferente da história que você ouviu? O que que eles pretendem? Então, a intenção é a mesma, é ir para a cidade de Bremen, para eles se verem livres da opressão dos seus donos e realizarem o sonho de se tornarem músicos. E na letra C, por que os nomes dos personagens aparecem no início de cada fala do texto teatral? Então, você vai colocar a partir daqui. E lembra, início de frase, isso mesmo, letra maiúscula. Então, olha só. Por se tratar de uma peça teatral, os nomes são destacados, que é o que eu acabei de te explicar. Os nomes precisam ser destacados. Então, o texto teatral, ele é um pouco diferente, tá? Então, nesse caso, eles foram escritos com letras maiúsculas e também eles estão coloridos lá, tá? Pra quê? Pra facilitar a identificação dos personagens pelos autores quando eles forem representar os personagens, tá? Então, é pra ficar assim, tem que ficar destacado mesmo, pra eles não se confundirem, tá? Na hora. A gente tem esse pequeno trecho que a gente não vai ler, e aí tá perguntando, qual é a função das informações que aparecem entre parênteses? Prof, você tá na frente, eu sei, calma que eu tô saindo, vou vir pra cá, aqui pra cima, pronto. Aí, pessoal, aqui vocês têm a resposta que vocês podem e devem resumir. Então, vou ler a resposta aqui para vocês, mas vocês podem resumir para não ficar muito grande, porque eu sei que isso daqui vai ficar grandão no seu caderno, tá? Então, olha só, essas indicações são denominadas rubricas ou rúbricas teatrais, e elas podem indicar movimentação em cena, figurino, inflexões, então entonações que devem ser dadas pelos atores, gestos, expressões e entre outros aspectos. E nesse caso, as rubricas foram usadas para indicar quais personagens vão falar, qual é o tom de voz, a expressão facial e como deve ser a cena, tá? Então aqui, ó, a gente tem as rubricas para explicar um pouco como que deve ser a cena, tá? Porque isso facilita na hora de fazer a interpretação pelos atores. Agora, aqui no número 5, é a parte de sublinhar, que nós já sublinhamos, né? Então, a gente pula essa parte. Aqui no número 6, a gente precisa completar o quadro abaixo. Então, a gente vai classificar os advérbios. Olha só. Bastante. Então, aqui, ó, tem as palavras em destaque, tá? E a gente vai colocar as palavras em destaque dentro do quadro. Então, bastante é a intensidade. Sempre é o advérbio de tempo, antigamente é advérbio de tempo, longe, advérbio de lugar, dentro, advérbio de lugar, fora, também é advérbio de lugar. Aqui a gente tem uma resposta pessoal, porque você vai precisar criar frases usando os verbos e os advérbios do quadro, tá? Então, você vai criar frases com estes daqui. É uma resposta pessoal, que cada um vai fazer o seu. E aí, pessoal, a gente terminou o livro. Então, olha só, a minha sugestão é o seguinte, a gente terminou esse livro aqui do 5º ano. Se vocês quiserem
outras maratonas com outras correções, por favor, vocês têm que deixar aqui embaixo nos comentários. Prof, agora faz o livro de artes do 5º ano, faz o livro do 3º ano, tá? Então coloca aqui embaixo para mim, para eu saber quais livros vocês querem, tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se você gostou, não esquece de compartilhar com seus colegas e eu te espero para a próxima aula amanhã. Então até lá, tchau!